Nós estamos conversando a semana, aliás, desde o início do mês, estamos falando sobre a vida cristã na perspectiva dos apóstolos. E eu gostaria que você começasse abrindo comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 39. Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 39. E diz assim a palavra de Deus: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação das nossas almas. É importante entender. Alguém traz uma água para mim, por favor? Já está aqui atrás? É melhor aqui, que aqui eu vejo. É importante entender que o contexto que estava sendo trabalhado aqui era um contexto de perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos, os apóstolos estavam sendo pressionados. E uma coisa é quando nós somos perseguidos porque alguém fala mal de nós, porque não gosta de nós. Mas outra coisa é quando nós estamos sendo perseguidos porque alguém diz que nós estamos fazendo algo que de alguma maneira vai danificar a sociedade. Então os cristãos estavam sendo perseguidos, sendo colocados presos e prontos a morrer. O que inspirava nesse ambiente era morte através de perseguição. E diante de uma situação de morte, o autor de Hebreus traz uma mensagem, não apenas uma mensagem de esperança, mas ele traz uma mensagem de fundamentação da fé. Preste atenção, ele traz uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem de fundamentação da fé. O autor estava relembrando aos discípulos quem eles eram. O autor estava relembrando aos discípulos quem Jesus era, qual era o preço que Jesus já havia dito para eles que eles iriam pagar. Então, nesse processo de relembrar, de trazer à memória as promessas, os discípulos estavam se enchendo novamente com a essência da fé, porque o chamado desses homens não era um chamado simplesmente para sair de cidade em cidade, era um chamado para gastar as suas vidas por amor ao reino de Deus. Uma coisa é ser um ministro e sair por aí pregando o evangelho, fazendo o que a gente sabe fazer, que é manifestar o amor de Deus, manifestar o reino. Outra coisa é fazer isso com a nossa vida em custo ou em risco. Então os discípulos não estavam brincando, eles estavam andando com um propósito e com uma visão muito clara. Eles estavam caminhando para a morte. E caminhar para a morte, pregando o evangelho, é para ser algo prazeroso, porque nós nos espelhamos em quem? Nos espelhamos em Jesus. Jesus entregou a sua vida por uma mensagem, então ele pregou aquela mensagem, a mensagem que ele pregou o levou à morte. Vou repetir, Jesus pregou uma mensagem, e a mensagem que ele pregou o conduziu à morte. Se eu puder dizer para você, aquilo que Deus nos entrega, muitas vezes vai nos conduzir à morte. E que morte é essa? Às vezes a rejeição, às vezes a morte física mesmo, porque tem pessoas que não sabem ouvir, tem pessoas que não sabem apreciar, e tem pessoas que são literalmente usadas pelo diabo, que vem também com a missão de matar, roubar e destruir. Se os discípulos estavam com medo, eu deduzo que sim, porque eu não acredito que haja alguém na face da terra que seja colocado diante de uma situação de morte e essa pessoa permaneça dizendo: não, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Ele pode ter convicção e não retroceder, mas sempre vai haver um receio. Eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma situação onde você esteve diante de uma situação de morte, mas quando a sua vida está em perigo, algo acontece dentro de nós e a gente repensa a nossa vida inteira. Então assim começa o contexto que o autor de Hebreus estava escrevendo.
E o primeiro versículo que nós lemos, ele traz então uma palavra de orientação. E essa palavra de orientação é: mantenha a esperança, não abra mão da esperança. Olha o que ele diz aqui: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão. Confiança está ligada à intimidade, a relacionamento. Para quem que ele estava direcionando essa palavra? Para os discípulos que antes haviam tido contato com Jesus. Todos vocês sabem, ou se não sabem, vão lembrar agora, em João capítulo 15, tanto no 15 quanto no 14, Jesus se revela para os discípulos, e no momento de conversa que ele estava tendo com os discípulos, ele fala da importância de: não temam, não tenha medo, eu voltarei para vocês. Eu estou indo embora, mas eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou levar vocês para onde eu estou, para que onde eu esteja, vocês também possam estar. No capítulo 15, ele fala sobre uma palavra de orientação, e ele diz: permaneçam em mim, porque o meu pai é a videira, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e todos aqueles que permanecem em mim, esses dão frutos, e muito fruto. Então você vai ver que Jesus, o autor de Hebreus, ele não estava falando para qualquer pessoa. Ele estava falando para pessoas que já tinham um relacionamento com Jesus, pessoas que já tinham aceitado Jesus. E o que é que a gente começa a entender nesse primeiro ponto? Que a nossa confiança em Jesus é fundamental para que a gente não retroceda do propósito que Ele nos entregou. Confiar em Deus não é apenas olhar para Ele e dizer: eu acredito nas suas palavras. Confiar em Deus é ter certeza de que aquilo que Ele falou é verdade, e que se Ele falou que vai estar conosco até a consumação dos séculos, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Nesse ponto, quando nós falamos sobre esse tipo de missão dos apóstolos, nós não podemos pensar de maneira rasa, porque os apóstolos não estavam preocupados em guardar a sua própria vida. Jesus já havia dito nos evangelhos, dizendo assim: aquele que tenta guardar a sua vida, perde a sua vida, mas aquele que entrega a sua vida por amor de mim, já achou a vida e passou da morte para a vida. O que os apóstolos estavam fazendo aqui era literalmente se entregando para morrer por um propósito e por uma mensagem. É nisso que se constitui o evangelho. O evangelho não se constitui em emoção de eu fazer o que eu quero fazer. O evangelho não se constitui numa obra ministerial. O evangelho não se constitui numa conferência ou numa escola profética ou ministerial. O evangelho se constitui no propósito de revelar Jesus a toda a terra, de revelar Jesus a todos os povos, a todas as tribos, a minha vizinhança, a minha família. O evangelho não tem uma outra vertente senão anuncia as boas novas. E eu estou falando de boas novas, de fato é boas novas. O reino de Deus é chegado. Boas novas porque chegou cura, boas novas porque chegou libertação, boas novas porque o Senhor prosperou aquele que estava vivendo miseravelmente, boas novas porque o Senhor curou o coração daquele que estava vivendo amargurado. Então, quando a gente prega o evangelho e a gente segue semeando a semente do evangelho, nós temos que ter em nós a certeza de que se não tivermos um propósito, nós vamos desistir na primeira dificuldade. E é por isso que ele está dizendo: mantenha a vossa confiança, não rejeite a vossa confiança. Porque confiança é resultado de intimidade. Eu preciso conhecer, eu preciso acreditar, eu preciso conviver, e então eu confio. Preciso de dois rapazes aqui rapidinho. Meu Deus, vem querido. Aleluia. Vem cá, amado, fica aqui, ó. Vem Vini também, eu falei dois. Você confia no Vini? Sim. Então vem aqui, fica na frente, fica atrás, Vini. Você vai cair. Não deixaram terminar o convite, já vieram, mas é assim mesmo. Você vai cair e o Vini vai te segurar. Fecha. O Vini fez assim, fecha os olhos. Vem aqui, querido, se precisar, você segura o Vini. Vem aqui atrás do Vini. Não, está muito perto. Vai lá, querido. Você confia no Vini? Vai lá. Isso aí. Rafa, me diz uma coisa.
Você conhece o Vini, certo? Sim. Dificilmente você faria isso com outra pessoa na rua. Sim. Porque a pessoa podia deixar você cair. E tem irmãos na igreja, inclusive, que quando a gente vai fazer algum tipo de evento, em coisa assim, eles tiram a cadeira para a pessoa sentar e cair. Eu não sei porquê, esse espírito maligno faz isso. Mas enfim, não é fácil, porque ele poderia não conseguir te segurar, ou poderia brincar com você e te deixar cair. No entanto, por que você confiou em ir para trás? Pelo relacionamento que eu tenho com ele, conheço ele, já é um amigo, eu acredito que ele ia me segurar. Você acredita que você ia segurá-lo? Treinamento, né? Mais fogo, mais glória. Você fez o treinamento do Mais Fogo, Mais Glória. Então, vamos aplaudir esses dois, pode sentar, eu queria exemplificar. Obrigado, tá? Confiança é resultado de relacionamento, de permanecer no relacionamento, de investir no relacionamento, de perdoar quando as coisas derem errado, de confiar novamente se for necessário, de tentar estar junto a todo custo, de fazer o que é possível. Agora nós estamos falando que para ter um relacionamento que leve a confiança, não é uma coisa do dia para a noite, é uma coisa que se constrói. Jesus, no âmbito de relacionamentos, ele estava ensinando para os discípulos, ele separou 12 homens, e no meio dos 12, Jesus tinha alguns que ele tinha mais intimidade e outros que não tinham. Todos eram amados, todos tinham um propósito, todos estavam sendo comissionados, mas relacionamento tem a ver com reciprocidade. Isso é, se não há reciprocidade, se não há retorno, não tem como ter um relacionamento de intimidade. Isso não quer dizer que sejamos inimigos, só quer dizer que o nosso nível de intimidade pode ser um nível de intimidade diferenciado. Então nós vamos entender que nesse processo de desenvolver a nossa confiança, nós precisamos investir em estar no Senhor. Porque ele não está falando sobre confiar no Rafa ou no Vini, ele está falando sobre confiar no Senhor, confiar na palavra que Jesus deu e não retroceder. Onde que Jesus fala para os discípulos, confiem em mim? Quando ele diz, permaneçam em mim, João capítulo 15, porque se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos, e permanecer, quem sabe seja um dos maiores conflitos que a gente enfrente nos nossos dias, como igreja cristã, ou como cristãos, porque nós queremos de Deus o que Ele tem de melhor, mas nós não damos a Deus o que nós temos de melhor. Nós queremos que Deus faça por nós todas as coisas, mas nós não nos alinhamos com o propósito que Ele está colocando nas nossas mãos. Nós entendemos o sacrifício de Jesus, mas nós não alinhamos a nossa vida com esse sacrifício. Então não há reciprocidade, onde não há reciprocidade, não há intimidade e não há confiança. Não é à toa que quando a gente fala sobre confiança, a gente pode relacionar essa palavra também à fé, porque confiança tem a ver com fé. No meio desse texto que a gente leu, ele vai falar sobre fé. No capítulo seguinte, no capítulo 11, ele fala sobre fé de novo. E o que é a fé? A fé é certeza, fé é convicção. Então relacionar com alguém é acreditar que aquilo que aquela pessoa falou é realmente verdade. Mas você só vai saber se é verdade quando você aprender a conviver, quando você aprender a estar junto. Eu quero trabalhar um conceito com vocês hoje à noite, dentro dessa mensagem sobre cristianismo. Porque o cristianismo só pode ser cristianismo se nós entendermos a essência do coração de Jesus. E o coração de Jesus é um coração para pessoas. E o coração de Jesus é um coração para pessoas. É um coração de amparar, é um coração de estar perto. Jesus não conseguia estar com todos, mas ele estava discipulando 12 para que esses 12 ajudassem ele na missão. Então preste atenção, quando nós estamos perto de Jesus, a ideia é que nos tornamos instrumentos para gerar essa mesma confiança, essa mesma fé no coração de outros que vão se aproximar de Jesus. Se nós não estivermos vivendo nessa dimensão, o nosso evangelho é vão, o nosso evangelho é fraco, e o nosso evangelho é infundado. A igreja cristã, ou o cristianismo que se baseia em Cristo, ele tem a ver com fazer a mesma missão de Jesus, mas eu preciso estar enraizado
enraizado nele, porque se eu não estiver enraizado nele, eu não consigo produzir o que ele produz, eu não consigo fazer o que ele faz. Eu tenho aqui para você algumas abordagens que eu acredito que sejam extremamente interessantes para a gente pensar. A igreja de hoje que a gente vive é uma igreja superficial em relacionamentos, é uma igreja que não entende o que é permanecer. E eu digo a você, uma igreja que é fraca em relacionamento é uma igreja que é fraca no seu relacionamento pessoal com Deus. Nós vimos a igreja cultuar o Senhor, e nós esperamos chegar aqui e dizer: Deus, tem que ter os céus abertos, o céu tem que estar aberto. O céu aberto é resultado da minha e da sua vida, e não da vida do ministério do louvor, e não da vida de um pastor. Então não adianta nada eu passar a minha semana inteira pintando e bordando, não adianta nada eu passar a minha semana inteira desviado do propósito, desviado da intimidade com Deus, e chegar aqui e esperar que num culto eu me reconecte com Ele. Isso não acontece, porque o Evangelho não é mágica. O Evangelho é um processo, é uma escolha onde eu permaneço, e eu permaneço, e eu permaneço. Então, se nós estamos falando de igreja, nós não podemos pensar sobre mudar o mundo, sobre transformar o mundo, sobre ver a igreja crescendo no Brasil, o reino de Deus expandindo, se nós somos superficiais no nosso relacionamento com Deus e consequentemente com as pessoas. Nós desistimos muito rápido, nós abrimos mão muito rápido, nós trocamos de igreja como trocamos de roupa, nós trocamos de relacionamentos como nós trocamos de sapato. E o que importa hoje é a satisfação do nosso ego, o que importa hoje é quão bem eu esteja. Mas essa não é a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho diz que muitas vezes eu vou sofrer o dano por causa do propósito que eu carrego comigo. A realidade do Evangelho diz que muitas vezes eu vou ser mal interpretado por causa da palavra e do propósito que eu carrego comigo. Então o Evangelho não veio para nos fazer confortáveis, o Evangelho veio para nos ajudar a cumprir a missão, que é a missão de Jesus. Nesse processo, meus irmãos, nós vamos ter alegria, nesse processo nós vamos ter regozijo, mas nós vamos ter muito choro, nós vamos ter muitas decepções, nós vamos ter muitas frustrações, vão acontecer roubos, vão acontecer furtos, quebra de aliança. O irmão tirou de mim, meu Deus, eu já fui pregar, terminei de pregar, deixei a Bíblia para orar por uma criatura, não foi aqui, tá? Que aqui é pequeno, daria para a gente descobrir quem era o ladrão. Roubaram a minha Bíblia, foram embora com a minha Bíblia, e eu não acreditei, perguntei uma, duas vezes, roubaram a minha Bíblia. Então nós estamos falando que não é um ambiente perfeito, e vão acontecer coisas que não são agradáveis. Mas a minha confiança não está em coisas, a minha confiança não está em pessoas, a minha confiança está naquele que me chamou. E o autor de Hebreus está me lembrando hoje: não rejeite a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Galardão é a recompensa, é o que você recebe depois de ter cumprido um propósito, depois de ter perseverado. A questão é que nós queremos o galardão sem permanecer. A gente quer o galardão sem obedecer, a gente quer o galardão sem cumprir o propósito. Não rejeite a vossa confiança. Se vai ser fácil, digo a você que não. Quem vive para o Evangelho e no Evangelho vai experimentar momentos de rejeição, sim. Não que você vai se mover no espírito de rejeição, você vai ser rejeitado muitas vezes. Você vai ser amado quando você edifica, mas você vai ser rejeitado quando você confronta. O problema não é esse. O problema é que você não pode se ferir, porque se você se fere, você desiste. Se você se fere, você não permanece. Se você se fere, você retrocede. Então a palavra está nos ensinando e vai nos trazer chaves hoje, para que a gente permaneça, mas não é permanecer por permanecer, ou não é permanecer por estar ali. Permanecer significa, eu não saio do meu propósito, e o meu propósito continua sendo o mesmo. Apesar de você, eu tenho um chamado. Apesar de você, eu tenho uma promessa de Deus. Apesar de você, eu tenho uma unção na minha vida, e eu continuarei independente se você aceita ou não aceita o meu papel como cristão e como
como igreja do Senhor é continuar reproduzindo aquilo que Jesus reproduziu. Aleluia! Eu lembro de uma história que um teólogo estava contando sobre um casal que viveram por volta de 35 a 40 anos na China. E ali naquele campo missionário eles deram a sua vida para Deus e eles pregaram o Evangelho. E quando eles estavam voltando no navio, eles estavam dizendo assim: como será que seremos recebidos? Será que vão nos receber ali com honras? E a esposa certamente, depois de 35, 40 anos de trabalho fora, em missões, pregando o Evangelho, com certeza a igreja que estava ali segurando a corda vai nos receber e vai nos abraçar e dizer bem-vindos de volta a casa. Esse casal chega no porto e eles estavam na terceira classe. Então quando eles chegam na primeira classe, eles percebem que tem uma banda tocando, confete, fogos, as pessoas aplaudindo, gritando, e todo mundo muito feliz. E aquele casal vem andando do final do navio até quando vão chegando na parte da frente do navio. Eles percebem que o silêncio já está reinando e que já não tem mais ninguém. E eles estavam assim: não é para nós? Não estão nos esperando? E eles descem e não tinha ninguém ali a não ser um filho, que os abraça, coloca dentro do transporte e leva até a sua casa. Sequer a igreja tinha colocado uma cesta ou uma carta de agradecimento. E eles entram na casa, a mulher entra, já começa a organizar as coisas, mas o marido havia ficado contrariado. E o motivo pelo qual ele ficou contrariado é: por que nós não fomos recebidos como deveríamos ser recebidos? Se nós estávamos trabalhando para o reino, afinal de contas, Deus havia falado para nós nesse campo missionário o tempo todo: quando vocês chegarem em casa, vocês serão honrados e vocês serão recebidos com honra. E aí ele começa a se perguntar: onde está a honra? Porque a igreja não me recebeu, o pastor ainda não veio na nossa casa. E se passaram semanas e o ambiente de frustração ficou muito forte, e esse homem começou a perder a confiança em Deus. Depois de 35 anos, 40 anos como missionário, ele começa a perder a confiança em Deus. E aí ele fala para a mulher: mulher, cadê o teu Deus? Antes era o nosso Deus, agora cadê o teu Deus? Que havia dito que tudo iria dar certo, quando a gente voltasse, iríamos ter um grande galardão. Ela falou: ele não me falou nada ainda. Ele falou: então vá orar e pergunta ao seu Deus. No dia seguinte, seu Deus já falou alguma coisa com você? Ele ainda não falou nada comigo. No terceiro dia, o seu Deus já falou. E aí? O que é que ele falou para você? Porque até agora, tudo que ele disse não aconteceu. Ela disse assim, ele simplesmente disse que nós ainda não chegamos em casa. Olhar para tudo aquilo e ver o que eles construíram, Deus estava dizendo: essa não é a casa de vocês. A recompensa de vocês, o galardão de vocês, não está na igreja trazer uma cesta, não está no reconhecimento humano. A casa de vocês é onde Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Se a gente tivesse essa certeza, a gente cobraria menos das pessoas. Se a gente tivesse essa convicção de relacionamento com Deus, a gente não esperaria tanto do próximo. Mas esse nosso problema de exaltar ou de levantar essa expectativa de que o outro vai ser a solução por mim ou para mim, meu irmão, não vai acontecer. Tiago Fraga vai falhar 1, 2, 10, 15 vezes. Eu vou falhar umas 50, 100 vezes. Você vai errar, você vai falhar. Aqui embaixo nós temos que entender: somos instrumentos para edificar uns aos outros. Somos instrumentos para ajudar uns aos outros a se levantar quando eles estiverem caídos. Mas ninguém nos supre e nos recompensa como o Senhor nos recompensa. Onde está a sua confiança? Aonde está a sua esperança? Ninguém cumpre o propósito de Deus de maneira espiritual tendo expectativas materiais,
tendo propósitos terrenos. O nosso propósito tem que crescer ao nível do nosso chamado em Jesus, e é tudo espiritual. Amém? Porque no versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 36, você precisa confiar. Confiar é saber que aquele que prometeu, ele cumpre. E você precisa ter paciência, perseverar na palavra, perseverar naquilo que ele falou. Jesus não levantou uma igreja para ser uma igreja de show e de entretenimento, para manter membros dentro, ou para atrair membros. Isso não é igreja. Isso pode ser qualquer coisa, mas não é igreja. Pastor, então não pode ter um show, um evento? Pode ter o que tiver, o que o Senhor direcionar. O problema não é esse. O problema é quando a gente diz que isso é igreja, e tem que ser assim. A igreja está fora dessa realidade. A realidade que nós estamos vendo aqui de igreja está muito mais ligada a relacionamento com Deus e com o próximo. Está muito mais ligada a amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. É ajudar o próximo quando ele não tem. É ser ajudado pelo próximo quando eu não tenho. É servir o tempo todo. Então ele está dizendo aqui, você vai necessitar de paciência. Ele já estava avisando, eu quero que vocês tenham isso em mente. O autor de Hebreus já estava avisando. Vocês não abram mão da confiança. Relembrem o que Jesus falou para você, que estaria com vocês, que supriria, que daria uma nova unção, que não lhe faltaria nada, que não faltaria alegria, que não faltaria amigos, que não faltaria família. Mas preste atenção, tenha paciência. E a paciência nos faz entender aqui que o processo muitas vezes vai dizer para nós que o que Deus falou é mentira, que o que Deus prometeu, acho que não foi Deus. Eu devo ter ouvido e pensado, mas eu preciso dizer para você, nada do que Deus diz é mentira. Tudo o que Ele fala é absolutamente verdade. A questão é se nós estamos dispostos a esperar, se nós estamos dispostos a perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, a minha pergunta é, você já chegou até o fim para desistir? Você já chegou no seu limite, no seu nível? Pastor, você não tem noção como está difícil a vida. Você não tem noção das perseguições, você não tem noção dos pensamentos que vêm na minha cabeça, você não tem noção do desânimo que eu passo, você não tem noção, pastor, de como a minha alma se encontra. Jeremias, profeta chorão, ele fala assim, se você está se cansando ou está cansado, enquanto você anda com aqueles que vão a pé, como será no dia que você estiver caminhando com aqueles que vão a cavalo? Todavia nós não chegamos ainda a suar gotas de sangue, a chorar sangue como Jesus chorou. Todavia nós ainda não experimentamos sequer aquele ambiente da via dolorosa, que é a sensação anterior, nós vamos morrer, não tem mais jeito, entramos agora nesse caminho aqui, estamos caminhando para a morte. Meus irmãos, eu não quero menosprezar o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, muitas das coisas que a gente vive, muitas das crises que a gente enfrenta, não é por causa do Evangelho, é por causa de nós mesmos. É porque a gente não persevera na palavra que Ele falou. A gente quer que Deus revele todo dia Ele venha. A gente quer abrir a Bíblia e que Ele nos dê uma promessa nova todos os dias. A Bíblia fala que ela se renova todos os dias. E eu não preciso de uma palavra nova todos os dias, eu só preciso acreditar no que Ele falou comigo quando Ele me chamou. Agora, se como igreja, como irmãos, como noiva do Senhor, membros, nós não tivemos um encontro com Deus ainda, é outra coisa. Então nós precisamos correr e perseguir esse ambiente de termos um encontro, de sermos selados, de recebermos um chamado. Mas a igreja não precisa se preocupar com coisas pequenas, porque o Senhor nos chamou para coisas maiores, e essas coisas elas vão acontecer no tempo dele. Nós estamos falando aqui sobre mudança de mentalidade. Por exemplo, eu lembro do povo de Israel, o povo hebreu. O Senhor envia Moisés para livrar aquele povo das mãos do Egito. Qual era o objetivo em livrá-los das mãos do Egito? Primeiro, eles estavam sendo escravos. A igreja do Senhor nunca se tornará escrava,
porque ela já tem um dono, e o nosso dono não é escravizador, ele é o libertador. Então nós não podemos caminhar em mentalidade escrava. O que é a mentalidade escrava? É a mentalidade que o diabo coloca, regras, usos e costumes, onde a gente vive um evangelho pesado. O evangelho ele não é pesado, o evangelho é leve. Jesus diz: tomai de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então receba do fardo dele que é leve, do jugo dele que é suave. Então quando ele pede para Moisés tirar o povo do Egito, ele estava relembrando ao povo: eu continuo tendo uma aliança com vocês, eu continuo sendo o Deus de vocês. Por que Deus estava tirando eles dali? Porque havia uma promessa. Preste atenção, havia uma promessa. Nós estamos falando sobre promessa, sobre o que Deus tem falado conosco como igreja, a igreja do Senhor na terra. E qual era a promessa? Eu vou colocar vocês numa terra onde mana leite e mel. Mas aquela terra não era Nova Jerusalém, isso é, não era a glória, a eternidade com Deus, mas era um lugar onde eles precisavam estar para ter descanso. Depois de 400 anos, Deus queria dar descanso aqui na terra para esse povo. O povo estava contaminado pelo Egito. Ao sair no meio do deserto, o povo não entendeu o que era confiança e o que era paciência. Quando nós não temos confiança, nós negociamos a nossa fé. Quando nós não temos paciência, nós retrocedemos, abrimos mão do propósito e da promessa para voltar para o ambiente de escravidão novamente. O grande tema, o grande problema do povo hebreu no meio do deserto é que eles não se abriram para confiar em Deus. Eles não se abriram para acreditar que Deus estava falando e que Ele iria cumprir. Eles começaram a retroceder, e esse ambiente de retroceder, ele começa aqui, aqui dentro no coração. É um sentimento de insatisfação, é um sentimento de angústia, é um sentimento de, cara, não faço parte, não sei o que é, não sei o que está acontecendo. Preste atenção, porque é assim que o diabo trabalha. Em nenhum momento eu vou ver Deus gerando dúvida. A Bíblia fala que Deus não gera dúvida, a dúvida não vem de Deus, a dúvida vem do diabo. Qualquer coisa que você esteja sentindo para fazer, que tenha dúvida, não faça, porque quando Deus está no negócio, Ele dá convicção. Então Deus não trabalha com dúvida. Aquele povo tinha dúvida, e quando a gente tem dúvida, a gente duvida inclusive do que Deus fala. O problema é que muitos de nós nadamos e morremos na praia. Depois de batalhar, depois de correr tanto, depois de fazer tanta coisa para o Senhor, nós morremos na praia, porque nós não vemos a promessa. Você não tem que ver a promessa, você só tem que acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então o povo se perde no meio do caminho. Isso tem a ver conosco como igreja. Muitas vezes nós negociamos os nossos valores e negociamos os nossos princípios, e inclusive negociamos a nossa fé, negociamos a nossa esperança, porque a gente começa a duvidar. Duvidar de quê? Duvida do homem. Meu irmão, olha para mim, eu sou falho. Posso até soletrar, eu sou falho, eu tenho problema, tal qual você tem problema. Todas as vezes que você olhar por mim, pelo fato de só olhar para mim, você vai se decepcionar, porque eu não vou fazer tudo que você gosta, nem você vai fazer tudo que eu gosto. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ter um relacionamento, e isso não pode ser um motivo para que você perca a esperança. Porque quando você abre mão da sua esperança, da sua confiança, você abre mão de Deus, você está dizendo para Ele: não acredito em você, o que você disse não é real. A sua dúvida, ela vai privar você daquilo que você esperou a sua vida inteira. É aí onde acontecem os mecanismos mentais que o diabo trabalha. Você acha que o diabo está preocupado em tocar ou ter o seu corpo? O diabo na verdade está interessado na sua mente, porque é na sua mente que ele trava as batalhas, e é na sua mente que ele pode lançar os venenos dele, é na sua mente que ele vai lançar as mentiras. E pessoas que têm mentiras na mente, e essas mentiras já se tornaram verdades, elas começam a viver no meio da igreja, como se fossem servas ou tementes a Deus, e na verdade elas não confiam em Deus.
Eu vou falar algo aqui, já repeti da outra vez, mas eu preciso estabelecer isso bem, porque é a série falando sobre isso. Existem cristãos, e provavelmente assentados aqui hoje, que digam: eu sou evangélico, sou cristão, sirvo a Deus e amo a Deus, e na verdade você está aqui, mas você está servindo ao diabo. Como assim, pastor? Estou servindo ao diabo? Você está louco? Dentro da igreja servindo ao diabo? Sim. Servimos ao diabo quando cremos mais no diabo do que em Deus. Quando Deus fala uma coisa para você, e você acredita, e você confia, e você permanece naquilo, você está adorando a Deus e servindo a Deus. O que é que a palavra fala também em João capítulo 15? Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Isso é, quando você guarda os mandamentos, você está declarando para Ele que você de fato ama a Ele. Mas aí, o Senhor olha para ti e fala, vou dar um exemplo com Andrés, porque Deus não vai falar nada que destrua a sua identidade. Quem faz isso é o diabo e o homem. Tudo que Deus faz é para edificar. Tudo que Deus faz é para transformar, é para levantar e é para curar. Se na sua cabeça vem qualquer sentimento, você não presta, você não vale nada, você é um rejeitado, é o diabo falando na sua cabeça, e você tem duas opções: ou você acredita nele, ou você rejeita a mentira dele. Mas uma hora que você ouve uma mentira o suficiente para ela entrar e enraizar e fazer um emaranhado de uma teia de aranha. E não é à toa que tem um monte de crente se desviando nos dias de hoje. Um monte de crente olhando para trás por causa de problema em A, em B ou C, por causa de problema na estrutura, na instituição. Nós não somos chamados para uma instituição, nós somos chamados para Cristo. Nós somos chamados para Cristo. Eleva os teus olhos para Ele, Ele não falha, Ele não erra. Então Andrés, quando Deus olha para você, Ele fala: Andrés, você é lindo, eu amo você, eu amo a maneira como você se move, eu amo a maneira como você me adora. Aí o Andrés: caramba, mas eu tenho um problema. Ele fala: eu sei que você tem problema, mas eu amo você, você é o meu filho amado, eu tenho um projeto na sua vida. Andrés, eu nunca esqueço de você, eu penso em você 24 horas por dia. E o Andrés pode chegar e dizer assim: ah, tá bom que Deus fala isso, tá bom, porque eu não sou nada disso que Ele está falando, eu sou imprestável. O que é isso? Nada disso que Ele falou é real. Aí ele chega na igreja, depois do pastor ter falado tudo isso, dizendo para ele quem ele é em Cristo, ele chega ali fora, no momento o diabo começa a dizer assim: você ouviu aquilo? Cara, você não é nada, você é um zero à esquerda, você é um pé rapado. Cara, olha a tua família, você não vai chegar a lugar nenhum não. Ah, pelo amor de Deus, se compara aí com os outros, vai se medindo aí, cara, você não é nada não, seu imprestável. Aí o André vai dizer: é isso mesmo, eu sou imprestável, é isso mesmo, está certo, eu não valho nada não. A quem você está ouvindo? Que mandamento você está guardando? Porque aqueles que guardam os meus mandamentos, disse Jesus, esses são os que me amam. Mas se você ouve o que o diabo fala, e você aceita o que o diabo diz, e você rejeita o que Jesus fala para você, você está servindo a quem? A Deus ou ao diabo? Eu sei que é forte, mas nós não somos igreja para viver com a mentalidade de escravos. Nós não somos igreja para viver uma mente dividida, ou é ou não é. Cristianismo não é meio termo. A água do cristianismo, que é Cristo, não tem mistura, ela não tem pingo de iodo dentro, é uma água cristalina, é uma água limpa, ou é ou não é. Não, pastor, mas você não sabe dos meus conflitos. Não sei mesmo, mas a palavra diz para você: não aceite mentira do diabo, aceite o que Jesus fala sobre você, aceite o que Ele declara sobre você. Pastor, mas como é que eu faço isso? Pela palavra, permaneça na palavra. Como assim na palavra, pastor? Eu vou abrir a palavra e o negócio vai estar lá. Jesus, quando foi para o deserto ser tentado pelo diabo, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, e o diabo começou a mexer com o ego de Jesus. E aí, como não conseguiu mexer com o ego de Jesus, ele começou a tentar direcionar Jesus, a sugestionar. Você sabe como que Jesus se libertou? Você sabe como que Jesus venceu a serpente ali? Ele só dizia: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Tiago capítulo 4, versículo 7.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós queremos meio termo no Evangelho, mas não existe meio termo. Jesus já nos entregou as armas, Ele já disse como tem que ser. Pastor, mas você não sabe da força contrária que opera aqui dentro? Não sei, mas nós estamos aqui para te ajudar. Então vamos aqui se abraçar e vamos orar junto, mas não rejeita quando Jesus tentar restaurar a sua identidade, dizendo para você quem você é. Não abra mão da sua confiança. É necessário que você permaneça, é necessário que você tenha paciência, porque aquele que há de vir, virá. Só preciso ler os próximos 3, que fala assim: porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu sei que é um texto difícil, alguns interpretam de maneira muito light, mas é exatamente o que o autor está dizendo. Quem tem aliança com Deus e retrocede, gera o que a gente chama desprazer, a palavra que meu filho Davi inventou. Preste atenção, quando você é casado e você quebra a aliança, você retrocede do seu compromisso, você gera um ambiente de desprazer, não tem prazer mais naquilo, porque você não está rejeitando só a pessoa, você está rejeitando os anos de relacionamento, você está rejeitando a aliança que você fez, as convicções, as promessas que foram feitas, os vínculos que foram feitos, tanto natural quanto espiritual. Você está rejeitando o pacote inteiro. Então acontece naquele ambiente uma quebra de aliança, gera o que a gente chama de desprazer. A pessoa deixa de ter prazer em você e você deixa de ter prazer nela, porque não tem mais confiança. O que Jesus está dizendo é que Ele está vindo em direção à igreja para cumprir o propósito. Existe um propósito eterno que Deus vai cumprir, que está para se cumprir, mas existe um propósito na sua vida pessoal, e esse propósito na sua vida pessoal, Ele está dizendo: eu estou vindo, persevere, mantenha paciência, porque eu estou vindo e eu irei fazer o que tem que fazer. Mas se você retrocede, a minha alma não tem prazer em você. Deus não vai se agradar se você retroceder. Deus não se agrada quando você olha para trás e simplesmente você volta. Existe toda uma graça divina em você perseverar em meio ao sofrimento. Porque aí agora a gente olha pela perspectiva dos apóstolos. Esses homens estavam sendo condenados, estavam sendo presos, chicoteados. No entanto, eles estavam permanecendo. A maior expressão de adoração que você pode dar para o Senhor não é pedindo a Ele: Senhor, tira de mim o meu livre-arbítrio, tira de mim meu livre-arbítrio, eu não quero mais ter livre-arbítrio, só quero te adorar. Senhor, agora eu quero ser controlado 100% por Ti. Você não consegue adorar a Deus quando você é controlado. Você só pode adorar a Deus quando você tem opções, a opção de fazer o certo e a opção de fazer o errado, e você escolhe o certo. A opção de aceitar ou rejeitar, e você escolhe aceitar, e você caminha em obediência. Então, se você quer adorar a Deus de verdade, não peça para tirar as lutas de você, mas peça para que no processo de lutas e tribulações, você continue fiel a Ele, e que você não abra mão em nenhum momento das palavras que um dia Ele já falou para você. Consistência. Evangelho, a vida cristã não tem a ver com momentos, é um todo. A vida cristã não tem a ver com conveniências, tem a ver com convicção. E o versículo termina dizendo: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação das nossas almas. Esse último texto, esse último versículo que eu acabei de ler, ele é muito claro com relação ao processo de desenvolver a nossa vida na salvação. Você aceitou Jesus, e você foi e falou: eu quero ser batizado, reconhecendo que você estava abrindo mão da velha vida dos pecados. E aí você é batizado com o Espírito Santo, você fala: Deus, agora eu quero entrar nessa vida e caminhar contigo. E aí você começa a dar os primeiros passos, e você começa a crescer em Deus. Olha só que interessante,
nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que permanecem ou que perseveram para a conservação das nossas almas. O que o autor está dizendo aqui é que retroceder em muitos casos é abrir mão da aliança que você fez com o Senhor, é abrir mão do que você chama de salvação, é abrir mão do que você chama de intimidade, é abrir mão do que você chama de promessa, é abrir mão do que você chama cruz, é abrir mão do que você chama de evangelho, é abrir mão do que você chama de Espírito Santo. Pastor, eu estou abrindo mão de tudo isso. É o que a palavra está dizendo. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Deus tem colocado sobre você a mão dele, e Ele tem dito para você: permaneça debaixo da minha mão, porque a minha mão tem bênção para você. Se o negócio estiver pegando, permaneça e não retroceda. Retroceder significa sair debaixo desse ambiente de bênção, de respaldo e de favor. Precisamos aprender a permanecer, e a maior prova que a gente tem hoje para permanecer é o que Ele está querendo gerar em nós como entendimento, que vai haver momentos que não serão fáceis, haverão momentos que serão extremamente difíceis, haverão momentos de choro, mas Ele está dizendo: permaneça, porque aquele que há de vir, virá, e o meu justo viverá da fé. Não importa se tirarem o seu emprego, o seu salário, não importa se furtaram você de alguma coisa, se nesse processo de permanecer na fé aconteceu alguma coisa que trouxe dano, a bênção do Senhor sobre você restituirá o que for necessário para que você permaneça, mas não abra mão da sua confiança. Nós estamos diante de uma instabilidade geral na igreja. O amor está se esfriando porque a iniquidade já aumentou. E onde a iniquidade aumenta, ela tem um poder de apagar o amor no coração do cristão, no coração da igreja. Nós estamos vivendo então uma situação que é histórica, e eu espero que você ouça e anote. Nós estamos vivendo uma peneira. Nós estamos vivendo uma peneira. Porque Jesus não veio buscar uma noiva suja, imunda, uma noiva com a mente dividida. Gosto mais do meu noivo do que desse outro, gosto mais daquele ex-namorado. Eu preferia quando era assim. Ele veio buscar uma noiva centrada, que tem os olhos nele, que olha para ele e diz assim: tu és o amado da minha alma, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O momento histórico que nós estamos vivendo é o momento que eu chamo de peneira. Deus está passando uma peneira no meio da igreja, para que aqueles que são se levantem, e os que não são que se decidam, porque nós temos coisas que estarão acontecendo como igreja, que Deus precisa de uma igreja convicta. Ele está chamando uma igreja que de fato queira essa restauração. O Espírito Santo já está no meio da noiva, cuidando, tirando as lágrimas, ataviando, colocando roupa nova, está limpando a noiva, limpando o cabelo, limpando os olhos. Mas preste atenção, o Espírito Santo não é de perder tempo, não vai ficar perdendo tempo. Se você não quer, você vai dizer: Senhor, eu não quero. Mas se você quer, esse é o momento da decisão. Deus não rejeita ninguém, Ele não abre mão de ninguém, mas Ele está dizendo: eu estou chamando você do meu jeito, não do seu jeito. Eu estou chamando você para experimentar a minha maneira, não a sua maneira. Porque a nossa maneira nós temos tentado e não tem dado certo. E decepção leva a decepção. Então Ele está dizendo: por que eu vou continuar tentando adornar você no lugar que você está, sem você sair do seu lugar e vir para onde eu estou, para você experimentar ser adornado de onde eu estou, que é o que a palavra diz: assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu creio que hoje o Espírito Santo está fazendo uma pergunta, não só para você, meu amado, mas principalmente para mim, nós que somos lideranças, pastores. Onde é que está o seu fundamento, a sua esperança?
Onde é que está a sua expectativa? E eu creio que o Senhor deseja renovar a nossa expectativa nele. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, e eu quero orar com você nessa noite. Não abra mão da sua confiança, porque ela tem um grande valor. Mas é importante que você persevere, para que depois que você tenha cumprido a promessa, você venha ser recompensado. Porque aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu creio que o Senhor está nos chamando de volta. Por muito tempo nós temos ouvido uma mensagem do Evangelho, onde o Evangelho precisa se conformar ao homem. Mas essa não é a mensagem que a gente vê pela perspectiva dos apóstolos. A semente é lançada, mas a minha expressão de adoração não é ser controlado por alguém ou sugestionado. É quando eu decido, é quando eu me posiciono. Então eu quero orar para que o Senhor restaure a fé. Em primeiro lugar, restaure a fé no seu coração. Que o Senhor restaure a fé no seu coração. Senhor, aumenta a fé. Aumenta a fé. Aumenta a fé. Acrescenta-lhes a fé. Tira, Senhor, todo medo e tira toda a insegurança. Tira, Senhor, todo medo e tira toda insegurança. Tudo aquilo que é mentira do diabo, que se enraizou em nossas mentes, que se enraizou em nossos corações, onde nós abrimos mão da perspectiva do Evangelho e nós olhamos pela nossa própria perspectiva. Eu oro que o Senhor venha limpar hoje. Dê liberdade, meu irmão e minha irmã, dê liberdade ao Espírito Santo, para que nesse momento ele tenha acesso aos lugares mais trancados da sua vida, para que ele arranque a mentira e que ele te dê a oportunidade de plantar uma verdade aí, porque ele vai dar sementes de verdade para que você plante. Eu oro, Senhor, por uma obra radical na tua igreja. Aquilo que o Senhor está fazendo e falando, de norte a sul, de leste a oeste, na terra inteira, nós estamos alinhados com essa mensagem e essa palavra. Eu oro que toda mentira caia, toda mentira seja descoberta das nossas mentes. Senhor, reveste a tua igreja de vestes limpas, reveste a tua igreja de vestes novas. Eu oro por uma transformação de entendimento. Nos faz abraçar a tua verdade, nos faz abraçar a tua palavra, nos faz abraçar o que o Senhor tem dado para nós. Como Eliane falou hoje à noite, mais importa obedecer do que sacrificar. E é bem aí, meu irmão. Tem hora que Deus vai dizer aceita e faz, e não é para questionar, não é para tentar fazer outra coisa para ser melhor, simplesmente aceita e faz. O Senhor está dizendo, tem coisas que eu já pedi, você quer ver o negócio acontecer, quer ver o mar se abrir, aceita o que eu estou falando, recebe, aceita com obediência, abraça os mandamentos do Senhor. Senhor, eu oro por uma onda de fato de limpeza na nossa igreja, na comunidade bíblica Logos. Entra em cada lar, cada casa, cada coração, homens e mulheres, crianças e adultos, anciãos, desde os recém-nascidos até os anciãos. Vem com as tuas águas, limpando o que precisa ser limpo, porque o que está em jogo, Senhor, é a nossa eternidade contigo. E nós não queremos viver uma vida inteira aqui na terra achando que tínhamos um relacionamento contigo e que éramos teus, e ouvir naquele último dia, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque nós não nascemos para isso, não fomos alcançados para isso, mas nós fomos alcançados por um propósito, para ouvirmos naquele grande dia:
vinde a mim, benditos de meu Pai. Nós não queremos morrer na praia, Senhor, por isso fortalece a tua igreja. Essa semana eu oro que o Senhor dê experiência profunda, de volta ao lugar de intimidade. Leva o teu povo de volta, Senhor, a esse ambiente sabático, de buscar a tua presença. Tira e quebra de nós todo espírito de religiosidade, Senhor. Tira e quebra de nós todo espírito de religiosidade, Senhor. E gera em nós um coração quebrantado e contrito. Gera em nós um coração quebrantado e contrito. Gera em nós um coração quebrantado e contrito. Eu só sinto de dizer uma coisa: se de alguma maneira você entendeu essa mensagem, e você entende, o Senhor está me chamando a realinhar os meus passos. Eu não vou chamar duas vezes, é uma única vez. Você vai simplesmente ficar de pé no seu lugar, e você vai levantar uma das suas mãos dizendo para o Senhor: eis-me aqui, faça o que for necessário, Senhor, mas não retires de mim a tua presença. Como o salmista Davi disse: sonda-me, ó Deus, tu que conheces o meu coração, mas não retires de mim a tua presença, e não me lances fora da tua presença. É uma única vez, eu vou orar por você. Você que levantou dizendo: eu preciso ser realinhado, Senhor. Eu preciso ser realinhado, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Ser como tu. Quero ser como tu. Eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu, Jesus. Eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu. Feche os seus olhos e só diga para Ele. Feche os seus olhos e só diga para Ele: eu quero ser como tu, Senhor. Entregue as chaves dessa área que você sabe que Ele está dizendo: essa área precisa de realinhamento. Só entrega, só entrega. Ser como tu, eu quero ser como tu, e me faz diferente, arranca os padrões deste mundo do meu coração. Te pedimos, Senhor, e me faz diferente, arranca os padrões deste mundo do meu coração. E me faz diferente, arranca os padrões deste mundo do meu coração. Senhor, Senhor, me faz diferente, arranca os padrões desse mundo do meu coração. E pedimos, Senhor, me faz diferente, transforma, Senhor. arranca os padrões deste Nos leva de volta onde tudo começou. Nos leva de volta onde tudo começou, Jesus. Nos leva de volta onde tudo começou. faz diferente, Reacende fogo, reacende a paixão, os padrões deste mundo. reacende a paixão, reacende o amor, reacende a intimidade, reacende o fogo. E me faz Jesus, alinha a tua igreja, alinha a tua igreja, Jesus. do meu coração. Pai, eu peço uma coisa, que nessa noite, cada pessoa que disse: eu preciso que o Senhor me realinhe, e como passo, Senhor,
levantou sua mão dizendo: eu me rendo. Eu oro por uma coisa, que o Senhor relembre as palavras do primeiro encontro, que seja reacendido o fogo, que esse braseiro seja soprado novamente. Traz à memória as promessas, traz à memória aquilo que fez essa pessoa largar tudo um dia, aquilo que fez essa pessoa dizer: seja o que for, Senhor, quando for, a hora que for, do jeito que for, simplesmente Rinene. Eu digo Rinene para ti, Senhor, traz de volta a memória, traz de volta o coração, reacende novamente, reacende novamente, reacende novamente. Ora comigo, diz assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque no momento em que eu preciso de realinhamento, o teu Espírito Santo está sempre pronto a me realinhar. Realinha minha vida, a minha casa, o meu casamento, os meus relacionamentos, as minhas finanças, os meus projetos, os meus sonhos. Senhor, me ajude a estar debaixo da bênção. Pai, aquilo que eu não posso, eu confio que o Senhor pode. Por isso, tome todas as chaves da minha vida e tenha liberdade para entrar em cada área e transformar a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes da gente despedir.